ninguém. Não existe. Te
Jesus. Diz aí para quem está perto de você. Não existe amor igual ao amor de Jesus. Não tem. Não existe. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz estejam conosco, amém? Vamos colocar de pé, orar, entregar esse tempo na presença do Senhor. Creio que você já fez isso, né? Orou, entregou na presença do Senhor o seu dia. Mas é tão diferente que enquanto a gente faz isso, né, sozinhos em casa, na nossa devocional, aqui a gente faz, né, como corpo de Cristo. Então a gente louva e adora o Senhor juntos. E é para isso que o Senhor nos convida, né, a cultuar a Ele. É tão gostoso quando então a gente se une e a gente adora o Senhor juntos, com o mesmo louvor, a mesma adoração. E é mais interessante que o Espírito Santo, ele pode, né, ele faz, né, em nosso meio, milagres e maravilhas. Então deixa que o Espírito Santo te conduza, fale ao seu coração. E a gente então vai estar iniciando esse tempo na presença do Senhor, pedindo: Senhor, que o Senhor possa, né, nesse tempo aqui, teu Espírito Santo possa nesse tempo aqui falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar, entregar esse tempo na presença do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai. Tão bom a gente poder se reunir, o Senhor nos permitir mais esse dia na tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos preservou. O Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor. Muito obrigado. Te louvamos, Pai, e te adoramos. E queremos, através dos nossos louvores, da nossa adoração, Pai, aqui reunidos, te adorar. Render glórias a ti, Senhor. Queremos, ó Pai, ser filhos e filhas aqui, Senhor, que temem ao Senhor, que nesse tempo a gente possa, Pai, permitir a ação do Teu Espírito Santo, que a gente possa permitir o Teu falar, Pai. Senhor, atende, Pai, a nossa oração nesse momento, ouve, Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para consagrar esse tempo na Tua presença. É o que nós pedimos, Pai, nesse tempo e agradecemos. Amém. Amém. Convido você a abrir lá a Bíblia em Salmos 13, 5 e 6. A gente vai ler Salmos 13, 5 e 6. Salmos 13, 5 e 6. Você que não trouxe a palavra pode acompanhar aqui na projeção. E a palavra do Senhor vai dizer assim: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação.
Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Amém? Esse salmo nos convida, é uma oração que nos convida a louvar e a adorar o Senhor, porque nós somos salvos pela graça dEle. Hoje nós celebramos, né? E teremos o tempo, né, da comunhão com a ceia. E quando o Senhor nos convida a participar desse tempo, e a gente participa, né, mensalmente disso, é para que a gente lembre que o Senhor, que a gente crie memórias na nossa história, que o Senhor derramou na cruz o seu sangue, para que a gente pudesse ser salvos. E é através dele, através da graça dele. E é isso que nós vamos louvar hoje. A graça que o Senhor derrama todo dia sobre nós. Amém? Essa próxima canção, eu te convido, você que veio preparado com os teus dízimos, com as tuas ofertas, a estar fazendo. Tão bom quando a gente louva o Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido fiel para conosco. A gente vê isso aqui nas nossas primícias, né? Eu sempre converso com os irmãos como a gente tem sido abençoado através também da vida dos irmãos, das células que se reúnem todo mês, para a gente poder, então, também abençoar pessoas que chegam até nós. E é tão gostoso a gente entender isso do Senhor e poder contribuir para tudo isso que o Senhor tem nos convidado. Então, enquanto a gente louva o Senhor com essa próxima canção, você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, te convido a estar fazendo esse momento de muita alegria e adoração ao Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor?
mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Louvar o Senhor que nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Então é interessante que o Senhor nos chama, né, para essa caminhada com Ele. E a gente passa, né, por alguns desafios, a gente passa por momentos de alegria e tristeza. Parece igual um casamento, não é verdade? Na alegria e na tristeza, até que a morte. É a mesma coisa com Jesus. Jesus nos convida para caminhar com Ele. E às vezes a gente passa por alguns momentos, né, de fraqueza, alguns momentos de desânimo. Mas é tão gostoso quando a palavra do Senhor vem ao alcance nós, nos nossos tempos de devocional, nos nossos tempos de oração. E a gente se sente renovado, a gente se sente novamente alegre, não pelas circunstâncias que estão à nossa volta, mas porque o Senhor fala ao nosso coração. E o Senhor entende o que está aqui dentro. Quando eu oro ao Senhor, eu falo: Senhor, eu sei que o Senhor entende o meu coração e a minha mente, porque eu sou humana, sou tão pequenininha, a tua palavra diz que eu sou miserável, mas é tão gostoso saber que o Senhor me olha como filha, é tão bom saber que o Senhor me olha como exclusiva do Senhor. Para eu pensar um Deus tão grande, olhar para você, para mim, e nos chamar pelo nome. É tão gostoso entender. Quando a gente entende isso, então as nossas orações começam a ser oração de gratidão ao Senhor. Vocês viram que a gente iniciou o culto falando de graça, de gratidão, porque Ele vive, Ele reina, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é para isso que a gente se reúne nesse tempo. Mas a gente também tem alguns desafios de oração. A gente também se reúne para orar uns pelos outros. Nesse tempo a gente vai estar orando. Vocês viram que a gente colocou, o Felipe colocou lá no grupo, né, a respeito do Anthony que está na UTI, né, tudo Guaraci. A gente vai estar orando. Uma criança tão pequenininha, passando por momentos, né, tão complicados. Mas eu, como mãe, imagino, né, o coração do pai, da avó, da mãe nesse tempo, né? De você se sentir impotente. Você depende de um monte de aparelho, de um monte de medicação. E teu filho está ali e você o que pode fazer é orar. Mas a palavra vai nos convidar a crer no Senhor. Então, como o corpo de Cristo, a gente vai unir a nossa fé em oração. Orando pela vida do Anthony, orando pela mãe, pelo pai, que o Senhor possa alcançar e dar paz a eles lá no hospital, lá na UTI. A gente também vai estar orando por um outro desafio, que é os alunos, né, que vão tirar umas férias da gente. Eles nem estão cansados quase, né? Vocês não estão cansados? Com certeza não, né? Eles estão assim bem descansadinhos. Hoje eu cheguei aqui, eles estavam com o olho aberto, todo fechado assim, ó. Tipo, meu Senhor. E a gente vai estar orando porque agora eles vão, né? Hoje é o último dia aqui que eles estão conosco, né? Desse período. Eles vão ter aí um tempo de recesso, mas não é um recesso para descansar. É um recesso com uma preparação também, porque eles vão para Tailândia. Lembra que eles estavam um tempo aí vendendo os livros,
se mexendo, se organizando. Então eles vão, o campo deles internacional vai ser a Tailândia. Então eles vão ser com certeza desafiados. E nesse tempo, né, eles estão já, né, com as forças deles lá, né, quase no fim da bateria deles, eles ainda estão se preparando, né, para os evangelismos, para as ações que eles vão fazer na Tailândia, né? Que bom, eles não estão de passeio nessa terra, né? Eles vão trabalhar muito lá naquele lugar, para a honra e glória do Senhor. Então a gente vai estar orando para que o Senhor possa, né, dar o descanso necessário nesse tempo de viagem, nesse tempo de preparação, nesse tempo que eles vão estar fazendo ações nesse lugar, todos os alunos. Então a gente vai estar orando por eles também, colocando eles na presença do Senhor. E para que eles voltem animados, porque nós temos mais alguns meses até chegar em dezembro. Eu lembrei deles ontem, isso, né? A gente tem alguns mais movimentos aí que nós vamos exigir bastante deles. Então, que o Senhor possa renovar a força deles. E a gente vai estar orando também pelos nossos filhos, colocando os nossos filhos na presença do Senhor. Vocês viram que está faltando alguns adolescentes entre nós, né? Tem alguns pais aí que estão de lua de mel, falei para eles ontem, porque estão sem os filhos em casa, né? Então, os nossos adolescentes estão lá na chácara, né? Estão participando do flow, lá do acampamento, do Campus Portão. E eu creio que tem sido um tempo abençoado. Eles retornam hoje. E a gente vai estar orando para que o Senhor guarde a cada um deles também e trabalhe a cada um deles também nesse tempo. Amém? Se você concorda com isso, eu sei que você tem também tua oração, tem o teu pedido, tem o teu agradecimento. Eu peço que você se coloque de joelho. Quem quiser ficar de pé sentado, fique, e a gente vai estar orando ao Senhor nesse tempo. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Como é bom saber, ó Pai, que o Senhor tem proporcionado tantas coisas boas. Como é bom saber que os nossos adolescentes estão sendo ministrados desde sexta-feira, Pai, na chácara. Louvado seja o teu nome. Trabalha no coração dos nossos adolescentes para que nenhum se perca, Pai. Para que seus princípios e valores possam ser, Senhor, preservados na vida deles. Que eles possam crescer e florescer na tua presença em nome de Jesus. Então, Pai, esteja com cada um deles. Abençoa, continua, Pai, a guardar. E que eles possam fazer um bom retorno, Pai. Que o Senhor possa guardar a vida de cada um, Pai. Cada pessoa lá que está, Senhor, como voluntário, cada pessoa que trabalhou muito para que isso acontecesse. Louvado seja o nome do Senhor. E cada sementinha plantada em cada coração, Pai, possa florescer no tempo certo, Pai. Então, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, de cada adolescente, de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Também, Pai, colocamos na tua presença, Pai, o Lucas, Pai, a Rita, Senhor, a Rebeca e todos os outros alunos, Pai, que compõem essa família. Senhor, o Senhor sabe que cada um tem no coração. O Senhor sabe a expectativa de cada um para esse campo missionário. O Senhor sabe da cultura, das diversidades, Pai, das dificuldades, dos desafios. Então, Pai, renova a vida deles, Pai. Dá o descanso, a paz necessário para cada um deles, para que eles possam se completar a sua boa obra, Pai, neste lugar. Que todo evangelismo, tudo que o Senhor fazer, Pai, naquele lugar, possa ser para a honra e glória do Senhor. E que isso possa resultar em salvação. Que isso possa resultar em transformação. Guarda, Pai, o grupo, guarda os alunos, guarda as pessoas que lá estarão com eles, ó Pai. Guarda, Senhor, a cada um, Senhor, na viagem, na ida, na volta, Senhor, e que nada possa acontecer sobre a vida deles. Derramamos, Pai, através da Tua graça, do Seu nome, Pai, bênção sobre a vida deles, Pai. Os abençoe, guarde, Pai, a cada um a sua saúde, Pai, a saudade de casa, esse tempo, Pai, que já começa, Senhor, ser um tempo cansativo, Pai, mas nós cremos no Teu Espírito Santo, cremos que o Senhor
pode sim, Pai, dar, Senhor, ânimo a todos eles. Guarda, Senhor, esse povo, guarda, Senhor, esses alunos, para louvor e honra do seu nome. Também, Pai, oramos pela vida do Anthony, Senhor. Misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Eu sei que o Senhor já está operando. Eu sei que o Senhor está usando, Pai, a vida de muitas pessoas, enfermeiros, os médicos, Pai, para estar cuidando do Anthony, como tem cuidado de tantas outras crianças, Senhor. Mas, Pai, em especial nesse tempo, nós colocamos, Pai, Angelita, Guaraci, Senhor, e todos da família na presença do Senhor. Oh, Senhor, que Teu Espírito Santo possa, Pai, estar com eles, o acalmando, Pai, dando paz, consolando, Pai, enxugando toda lágrima, Pai, dos olhos dessa mãe. Como é difícil, Pai, a gente ver um filho nessas condições, mas cremos no Seu milagre. Sabemos que o Senhor pode operar maravilhas e milagres. Pedimos com o corpo de Cristo, como família, Pai, a Tua misericórdia sobre esta criança, Pai, que ele possa ser curado em nome de Jesus, que o seu quadro possa reverter em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, essa família, dá consolo, paz, em nome de Jesus, Pai. Colocamos a cada oração na Tua presença. Sei, Pai, que muitos aqui estão agradecendo, sei que muitos estão colocando causas difíceis na Tua presença, sei que muitos aqui estão com o coração tão apertadinho, orando ao Senhor em sussurro. Mas a Tua palavra diz que o Senhor ouve as nossas orações. A Tua palavra vai dizer que o Senhor inclina os Teus ouvidos, ó Pai. Muito obrigado. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Obrigado, Pai, pelo Teu sustento, pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar que a gente vai passar alguns avisos aí. Olá, visitante, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você aqui hoje. Esperamos que este momento seja especial, que você se sinta acolhido em casa e que Deus fale profundamente ao seu coração. Toda quarta-feira, às 20 horas, temos o nosso culto de oração, um tempo separado para buscarmos a presença de Deus juntos como igreja. Venha fortalecer sua fé e viver momentos poderosos de comunhão e intercessão. Durante a semana, nossas células se reúnem na igreja e também nas casas. São momentos de conexão, crescimento e cuidado. Participe de uma célula e viva a igreja de forma mais próxima e relacional. Nossa igreja também se move através de projetos que transformam vidas e alcançam a comunidade ao nosso redor. Começando pelo Projeto Agir, que cuida de crianças e adolescentes de 5 a 13 anos com muito amor e dedicação. Durante a semana, temos o Bazar Solidário, às terças-feiras às 14 horas, levando apoio e dignidade a muitas famílias. Também às terças e quintas, às 20 horas, acontece as aulas de Jiu-Jitsu, promovendo disciplina, respeito e desenvolvimento. E às sextas-feiras, no mesmo horário, temos as aulas de música, despertando talentos e incentivando novos dons. Já aos sábados às 15 horas, o Projeto Gênesis trabalha com o Muay Thai para crianças e adolescentes, fortalecendo o corpo e mente. E no mesmo dia, à tarde, acontece o Fute-Bênção, nosso projeto de futebol que une esporte, amizade e valores cristãos. Você também pode fazer parte do que Deus está fazendo aqui. Se deseja servir em algum ministério, procure a Elisângela. Há um lugar preparado para você. Valorize a palavra de Deus. Tenha sua Bíblia como algo precioso no seu dia a dia. A leitura diária nos fortalece, nos direciona e nos aproxima do coração de Deus. Vem aí o nosso segundo retiro da família. Será nos dias 2, 3 e 4 de outubro. Um tempo especial de comunhão, crescimento e restauração. O valor é de R$100 com vagas limitadas. Garanta já sua inscrição. Vamos juntos guardar no nosso coração o versículo deste ano. Levante-se e venha para o meio. Marcos 3:3. Que essa palavra nos desafie a viver com fé e posicionamento.
Se você deseja dar um passo a mais na sua fé, participe do discipulado para batismo e da aula de integração, preparados especialmente para quem já congrega conosco e deseja se aprofundar ainda mais. E para aqueles que desejam buscar ainda mais a presença de Deus, temos também a oração da madrugada, um tempo poderoso de entrega, intimidade e clamor. Homens, vocês são convidados para o Encontro Legas, toda segunda-feira às 19h30, um tempo de crescimento, fortalecimento e propósito. Mulheres, temos um encontro especial para vocês, toda segunda-feira às 20 horas, um momento de comunhão, edificação e cuidado. Queremos informar que entre os dias 1 e 15 de julho, todas as atividades estarão de recesso, exceto os cultos de domingo. Por hoje é isso, igreja. Deus abençoe a todos e até a próxima agenda. Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Como é que estão nesse domingo friozinho? Eu sou o pastor Elcio, sou ali da PIB Batel, trabalho ali no Ministério de Missões, né, companheiro junto do pastor Felipe. Vim visitar a comunidade de vocês essa manhã, essa igreja linda, e também fazer um convite para vocês. Mas antes de eu falar, eu queria passar um vídeo. Não tem o vídeo? Pode ser depois, a gente consegue passar depois no final? Legal. O Ministério de Missões, em parceria com o Movimento Perspectivas, vai estar promovendo para a igreja como um todo um treinamento a partir do mês de agosto. Aqui tem o QR Code, se os irmãos quiserem ter mais informações. Esse treinamento visa trazer uma perspectiva, uma nova visão do reino de Deus para a igreja. Talvez alguém já falou para você, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus quer te usar. Deus quer que você faça algo para o reino de Deus. E muitas vezes você não sabe como fazer isso. Muitas vezes você não sabe que caminho tomar, muitas vezes você não sabe que direção tomar. E o curso Perspectiva, ele traz uma visão global do que Deus está fazendo no mundo e de como você pode participar disso. Então, são 3 encontros que vão acontecer nas terças-feiras. Dia 18 de agosto nós vamos ter uma aula inaugural. Eu queria convidar os irmãos para estar lá conhecendo o projeto. E eu creio que é um treinamento, que ele é não só ministrado no Brasil, mas no mundo inteiro. E ele é endossado por vários homens de Deus. Então eu queria fazer esse desafio. Se você tem essa vontade, você tem esse desejo de entender um pouco mais do que Deus tem para a tua vida, do propósito que Deus tem para a vida, que você venha fazer o curso Perspectivas com a gente. Eu e minha esposa Valéria estamos coordenando esse curso lá na PIB. Né? Esse curso já existia há muitos anos atrás e agora ele está retornando. Então, nós estamos com essa parceria com o Movimento Perspectivas e vai ser um tempo de abençoar a vida da igreja. Então, eu vou estar aqui no final do culto. Se você quiser mais informações, pode conversar comigo ou acesse o QR Code ali e aí vão ter mais informações também. Tá bom, gente? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, Li, pela oportunidade. Amém. Abençoado. Vou fazer das palavras do pastor Elcio aí. O Henrique e a Letícia Radassa já participaram um tempo atrás desse curso, não sei se vocês lembram. Eles vão poder também falar aí, né, do que eles puderam acompanhar. Eles falaram que foi bênção, né? Então, também aí, né, para reforçar o time, pastor Elcio, os 3 também, né, podem também falar, né, testemunhar em relação a esse curso, tá? A gente também a gente vai lançar, eu não sei se foi baixado o vídeo, não sei, vídeo não, se foi baixado da costura, será que foi? Não. Se não foi, da mesma forma eu vou falar. Foi? Ah, foi sim. A gente vai estar abrindo a pré-inscrição, né, do curso de costura criativa, né? Mas a gente, então, está fazendo num formato diferente, vai ser para iniciantes. Então, a gente tem as vagas limitadas. Se você quiser mais informações, você conversa comigo. A gente tem um formulário de pré-inscrição. Então, como a gente mudou também o espaço do curso, né? Então, literalmente, vai ser vaga limitada. Então, para você que deseja aí, né, aprender, né, a arte aí da máquina, que não é com a minha... Eu estou tentando aprender a arte da máquina assistindo vídeo no YouTube.
né? Não sei se vai dar certo o negócio, né? Mas aí eu começo o negócio, não termino. Mas a Bíblia tem me ensinado que a gente tem que começar e terminar. Então, se você, né, deseja aí, né, a se dedicar nesse ramo, né, da costura, ou se dedicar, né, em estar desenvolvendo um novo talento aí, você conversa conosco aqui, a gente vai estar iniciando, a gente pretende iniciar agora em agosto, tá? Peça lá, eu vou colocar no grupo agora, já, depois do culto, o formulário, a pré-inscrição. Se você também puder divulgar, você divulga também, mas as matrículas são limitadas, as vagas são limitadas. Tá bom? Eu creio que é isso. Já viram que a gente entrou em recesso? As pessoas estão me perguntando se eu e Felipe entramos em recesso. Imagina, nós nos darmos férias. Nós não nos damos férias, nós não estamos em recesso. As atividades estão em recesso por causa dos voluntários, né? Muitos voluntários, então, né, estão conosco o ano todo. E a gente entende que esses 15 dias é para que todos possam ser renovados, as forças, para que a gente possa, então, ir até o final do ano. Né, o Projeto Agir não para, a gente está trabalhando aqui durante a semana, a gente está aí, né, se organizando em reuniões, em coisas que a gente também precisa fazer aqui para a gente começar, né, voltar depois desses 15 dias com mais programação até o final do ano. Tá bom? Então, eu e o Felipe não estamos de férias, a Elaine aqui também não está de férias, o Projeto Agir não está de férias, tá? Mas os outros projetos aí a gente, então, faz como todos os anos, tá? A gente entra em recesso para esses 15 dias, para que, né, vocês possam aí curtir também com os filhos em casa e dar um tempo de descanso, tá bom? Tem o Jantar das Mulheres dia 18. É isso, não é? Isso. Então, tem ali também o convite do Jantar das Mulheres, né? Dia 18 do 7 às 19 horas. Se você tiver alguma dúvida, você conversa com a Maiara, ela que está organizando, ela que movimenta tudo isso daí. Né? Não deixe de participar, pelo menos outras versões, aí, os outros anos, as pessoas, né, têm dito que tem sido um tempo abençoado. Então, é tua oportunidade de estar participando, convidando alguém. Converse com a Maiara, ela vai passar mais informações em relação a isso. Ok? O Léo conseguiu o vídeo? É isso? Passa lá, Léo. Esse você já ouviu. Deus tem um plano para a sua vida. Você foi criado para um propósito. Mas qual é o plano? Qual é o propósito? E se o que você precisa para encontrar a resposta não for apenas olhar para a sua vida, mas quebrar paradigmas, ampliar o horizonte? A resposta vem quando mudamos de perspectiva. Um convite para ressignificar. Uma jornada de 12 encontros com pastores, líderes, missiólogos e antropólogos, onde você irá mergulhar na perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica. Você não vai se acostumar com o comum. Vem com a gente. Benção. Vamos colocar de pé e a gente vai continuar adorando o nome do Senhor. Que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Nada novo achei.
tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, oh, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Tão bom poder adorar o Senhor, bendizer o seu nome. Continua falando conosco, Pai, através da palavra, da mensagem. Usa o seu servo, Pai, para falar, Senhor, conosco nesse tempo. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de te adorar. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, que bênção ter cada um de vocês conosco nessa manhã. Louvo a Deus também pela vida do pastor Elcio, né, pastor? Como ele disse, né, colega de trabalho aí, porque nós no exercício pastoral entendemos que a nossa profissão é antes uma vocação, mas ela tem muitos pormenores administrativos, vamos falar assim, né, que a gente não pode permitir que atrapalhe, né, ou impeça a dinâmica de fazermos tudo isso, né, para a glória de Deus e de maneira a contemplar também a nossa vocação. Antes de você sentar-se, eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11. A gente vai estar lendo do versículo de 12 a 14, e aí nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesta manhã com os irmãos, nesse texto da Escritura, conforme aquilo que o Senhor tem trazido, né, ao nosso coração. Então, vamos lá, Marcos, capítulo
11, versículos 12 a 14, dizem assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Vamos orar mais uma vez? Grande é o teu nome, Senhor, e como está escrito, Senhor, é temível, ó Pai, porque nas tuas mãos, Senhor, está todo o poder. E como seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, disse, que esse poder foi devolvido a Ele nos céus, na terra e debaixo da terra, porque Ele, Senhor maravilhoso, se entregou totalmente à tua vontade, vivendo algo tão difícil de entendermos, ó Pai, que foi se fazer pecado para que nele fosse condenado todo o nosso pecado. Ele assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos, Senhor, desfrutar da sua honra e da sua glória por toda a eternidade. Então, hoje o que nós pedimos, ó Pai, é que o Senhor abra essa janela que ninguém pode abrir a não ser o Senhor, que é a janela do céu, para que duas coisas aconteçam. Que nós possamos, Senhor maravilhoso, ver e perceber na nossa vida, derramadas por essas janelas, as bênçãos do Senhor. Mas muito mais do que isso, que essas bênçãos, ó Pai, possam revelar para nós a tua intenção, o teu propósito e a tua vontade, Senhor, de maneira pessoal, nesse momento da vida em que cada um de nós vivemos, ó Pai, mas também de maneira coletiva como igreja. Te agradecemos pela tua palavra e nós pedimos agora, ó Pai, que os nossos corações estejam livres e desimpedidos para recebê-la e acolhê-la, Senhor maravilhoso, para que ela gere fruto no tempo adequado. Ou no tempo, Senhor maravilhoso, não adequado. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, irmãos. Isso, William. Foi isso mesmo que eu vim procurar aqui, meu irmão. Vamos trocar. Obrigado. O frio está se intensificando. Domingo chegou. E nós temos diante de nós uma responsabilidade. E essa é uma mensagem para mim e para todos nós, porque nós sabemos que vida cristã não é outra coisa senão ouvir e obedecer a palavra de Deus. Temos a alegria também de hoje, né, nos sentarmos simbolicamente, né, à mesa de Cristo para compartilhar o vinho, né, que representa o seu sangue, o pão que representa o seu corpo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a Bíblia, ela deixa muito claro que Deus, ele fez todas as coisas, ele tem um propósito claro, né? Um propósito, vamos colocar assim, global para todos os seus filhos, e é que cada um, né, se torne cada vez mais a semelhança do Filho de Deus, né? Por isso que nós falamos a semana passada a respeito disso. Vamos dar continuidade hoje, que é uma manhã muito especial para todos nós. E o texto bíblico, né, nos ensina de várias maneiras, repetidas maneiras, algo que diz assim: volte-se para mim e eu me voltarei para você. Então Deus fez tudo, né? Colocou você onde está, fez você quem você é, o teu sexo, tua cor, a tua raça, a tua família, a tua condição social, tudo que você é, foi feito sob medida para cumprir um propósito, tá? Então escute o que eu vou falar para você, não foi um propósito feito para você, foi você feito para um propósito. Então o propósito é maior do que você. Se a gente não tem essa perspectiva, né, pastor Elcio, talvez o curso também trabalhe nesse sentido, né, a gente se perde na vida. Porque aí a gente vai viver, né, aquilo que a humanidade já vive há muitos anos e de maneira global, que é o antropocentrismo. Pastor, o que é esse treco aí? Antropocentrismo é o homem no centro. Então ele deixa de viver o teocentrismo, que é o Deus no centro, ele vai empurrando Deus para a periferia e ele vai vivendo no centro. Mas aí ele comete talvez o seu maior equívoco, né? Existem alguns filósofos, estudiosos que vão dizer que o homem é a medida de todas as coisas, mas o homem, ele é finito, ele é carnal, ele é limitado.
O homem é instável. O homem já deu provas mais do que suficientes que ele não consegue salvar-se. E aí o texto vai dizer, durante toda a Bíblia, volte-se para mim e eu vou me voltar para você. Por quê? Porque Deus já fez tudo e colocou na tua mão uma decisão. Então significa que já está tudo preparado. A gente só precisa, dizer o sim e tomar uma decisão. Então a gente precisa tomar cuidado para não ser descuidado. E hoje é um tempo de refletirmos a respeito do ano que Deus nos deu. E aí você pode estranhar, se você não tem caminhado conosco, como assim o ano que Deus nos deu? Porque no dia 6 de julho do ano passado, portanto, há quase exatamente um ano, porque amanhã vai fazer um ano, com data igual, 6/7, hoje é 5/7. 6/7 de 2025, Deus nos deu uma mensagem, em Lucas 13, do 6 ao 9, e nessa mensagem nós entendemos que Deus falava muito claramente conosco que o ano que começaria no dia 6/7 do ano passado, que portanto se encerra amanhã, era o ano de oportunidade de cuidar melhor das pessoas que Deus colocou na nossa vida. Vocês lembram? E a passagem, eu lembro vocês, é de Lucas 13, capítulo 6 a 9, quando Jesus fala, que um certo dono de uma vinha, de um vinhedo, foi procurar frutos numa figueira que estava plantada lá dentro. E aí ele chegou lá e não achou fruto. E há 3 anos ele buscava fruto naquela figueira e não achava. E ele chegou para o responsável lá, para o encarregado da vinha, e falou, pode cortar a figueira. E aí o encarregado da vinha intercedeu pela figueira e falou, senhor, não corta não, dá para ela mais um ano de oportunidade. Eu vou regar em volta, eu vou cavar, eu vou adubar, vou coitar. E aí o senhor volta daqui 1 ano. Se o senhor achar fruto, ela permanece. Se o senhor não achar fruto, pode cortar. E a gente entendeu, então, que no ano passado Deus estava nos dando um ano de oportunidade para que a gente cuidasse melhor daquilo que Deus colocou na nossa vida. E aí eu fiz uma breve reflexão a respeito desse último ano, e eu fiquei muito feliz, porque a nossa igreja viveu a primeira multiplicação de célula, pasmem em vocês, em todos esses anos. Então a Alfa e Ômega, que está lá o pessoal, que era a minha célula, se tornou também, na multiplicação Alfa e Ômega 001. E a gente profeticamente, colocou 001, porque 3 dígitos dá a possibilidade de nós termos 999 células a partir daquela. Talvez a gente devesse ter feito, pastor? 0001, Aí a gente teria 9.999. Mas Deus é bom e a gente não imagina o que Deus pode fazer quando nós o obedecemos, tá? Nós temos visto nesse último ano, e é um ano fora de época, porque começou no meio do ano e Deus faz essas coisas, Eu vi muitas pessoas firmes e crescendo na fé e se consolidando. E isso ficou muito claro, tanto na multiplicação da célula, quando a gente pediu alguns testemunhos, quando aqui, por exemplo, no Legacy, agora na confraternização desse semestre, nós perguntamos alguns testemunhos, e foi muito bonito ouvir um rapaz falar o seguinte, que ele tinha um sentimento muito forte no coração dele de que ele precisava se firmar com Deus, que ele precisava ler mais a Bíblia, que ele precisava orar mais. E ele não tinha isso na vida dele. E aí o amigo dele convidou ele para vir. Ele começou a vir no Legacy, só que comigo não veio mais, mas ele não parou. E nesse último semestre ele pôde falar emocionado lá entre nós, que ele falou assim, olha, eu tenho buscado mais a Deus, eu tenho lido a Bíblia, isso tem se tornado uma realidade na minha vida, e mais, toda segunda-feira que eu venho no Legacy. Aquilo que eu estou pedindo para Deus em oração, Deus traz na boca do palestrante. E na mesa a gente consolida. Isso para mim foi extraordinário. A gente tem visto, Deus acrescentando pessoas, famílias, através de muitas realidades, discipulado aqui na nossa integração. Mas a grande evidência de que nós estamos, caminhando de acordo com a vontade de Deus, e eu creio que Deus voltou nesse sentido profético aqui da parábola, encontrou frutos, é que nenhuma dessas coisas aconteceram sem lutas. Todas elas com muitas dificuldades. Agora na célula, que multiplicou e que eu tenho a alegria de estar servindo agora, o Anthony, que vocês ouviram aqui, tem passado por uma grande dificuldade, não é diagnosticado, agora o quadro dele está estável, mesmo assim ele está no UTI, um bebezinho, e a família com o coração apertado, e gente com o coração muito apertado. Ontem a família não tinha R$300 para comprar 3 mamadeiras, que o hospital não dispunha, e ele precisava. E aí lá no grupo eu coloquei, e foi tão bonito, até passou desse valor, pedi para os irmãos pararem, e a gente pôde contribuir, então. E aquilo tocou muito o coração do pai, e o pai falou, um membro da minha célula falou assim, olha, pastor, eu não tenho palavras para agradecer. E essa é mais uma evidência. Porque Martim Lutero diz que, sabe qual que é uma evidência que um cristão é verdadeiramente comprometido? Que a última parte de um crente a se converter é o bolso. Porque quando casa é meu bem. Quando separa,
É só pôr no plural, meus bens. Terrível isso, né? Hoje, enquanto a Lili falava, eu tive uma perspectiva de algo que eu não tinha pensado ainda, ou talvez já tivesse ouvido, não sei se estava na minha memória, mas foi tão legal, que o voto matrimonial ele termina, né? Até que a morte. Só que é tão bonito que o verdadeiro casamento acontece o contrário, sabia? O que acontece na nossa morte quando a gente já casou com Cristo? Ou está prometido em casamento e vai celebrar isso? Até que a morte os una eternamente. Vocês já pensaram que coisa extraordinária? Então nada pode nos separar, diz a Bíblia. Por isso a gente tem que se voltar para Deus, viver. E aqui eu quero trazer uma última evidência tão bonita que aconteceu esses dias, que foi o curso Guerreiros, né, que a gente até terminou o primeiro livro agora recentemente, que o William chegou para mim, né? Levanta a mão, William, aí. Isso, lá atrás, lá, William, lá. Porque a gente tem que levar, às vezes, uns tranquinhos, assim, porque senão não vai, né? E ele chegou, pastor, eu estou querendo fazer o Guerreiros, e um rapaz de outra igreja me convidou, vai ter Guerreiros aqui na igreja? E, às vezes, a gente com muitas coisas aqui, né? Não, eu não posso tal, e eu não titubeei, né? Falei, William, vamos fazer o seguinte, vamos anunciar aqui no Legacy, né? Porque ele é um curso para homens e tal, se Deus estiver, né, nos dando essa oportunidade. E, automaticamente, 2 turmas se formaram, gente. E nós acabamos de completar o primeiro livro e foi extraordinário como esses homens estão se dedicando. Gente que falou para mim assim, pastor, tenho muita dificuldade de memorização, né? Não vou conseguir. E aí chega lá, primeiro versículo, né? O primeiro livro, Andar com Deus, Mateus 22, 36 e 39. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 36 a 39. E aí você vai para 2 Timóteo 3, 16 a 17, Filipenses 4, 6 e 7, Josué 1, 8. E os caras recitando versículo. E os caras fazendo devocional, 20 horas devocionais. Teve gente que ligando para mim 10 horas da manhã, porque 5 horas da manhã veio na oração da madrugada, ficou aqui até as 6, saiu daqui e me mandou mensagem 10 horas. Pastor, você acredita que eu cheguei em casa, fui fazer uma devocional e são 10 horas da manhã, eu não vi o tempo passar, pastor? E ele levantou 4 e pouco para vir na oração da madrugada? E como que a gente então fala para Deus, Deus, a gente cuidou melhor, a gente cavou em volta, não corta. Porque tem igreja que é viva só na aparência, mas na essência já morreu. É por isso que a gente leu essa parábola aqui de Jesus, que na verdade não é uma parábola, né? Mas ela tem uma realidade parabólica também. Mas ela é uma experiência de Cristo que olha de longe uma figueira. E a Bíblia diz que aquilo ali tem uma aparência. E Jesus então vai se aproximar para ver o que está acontecendo. E foi tão gostoso porque eu falei, Deus, eu não quero falar o que vem da minha cabeça. E Deus me levou para esse texto e ficou muito clara a correlação daquela parábola que Jesus conta em Lucas 13 com esse evento na vida de Jesus, dessa figueira sem frutos. E aí o caso do Guerreiros foi mais uma realidade dessa. Então, gente, não se trata de números, mas o que significou cavar em volta do bar, cuidar nesse ano. E aí essa é a realidade, né? Deus tem estado entre nós e tem constatado, né, essa responsabilidade. Então agora eu quero fechar aqui a minha Bíblia, né? Que é a Bíblia desse ano passado, quer dizer, desse ano também, né? Mas é que foi a Bíblia em que essas coisas aconteceram. E aí esse ano, né, no dia do pastor, graças a Deus eu ganhei uma Bíblia nova, né? Uma bibliona maravilhosa, estava falando, né, de direção e sentido semana passada, e ó, o que tem aqui? Direção é a reta, sentido é a... Ó a seta aqui, ó. Fiquei tão feliz. Uma seta aqui, ó. Ó aqui, ó, a seta aqui, ó. Deus está trazendo sentido. E agora eu quero trabalhar com vocês, nesse breve tempo que me cabe, algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração. Olha o que está escrito em Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum de teus companheiros. Jesus odeia a iniquidade e nós devemos fazer o mesmo. Vou repetir. Jesus odeia o mal, a iniquidade, e nós devemos fazer o mesmo. A palavra que Deus trouxe muito forte no meu coração é que a gente está tolerando o pecado na nossa vida e a gente não deveria fazer isso. Com Deus, a Bíblia diz, não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, está escrito, isso também colherá.
Não tem como tentar esconder alguma coisa de Deus, porque a Bíblia diz que aos olhos de Deus tudo está claro, está patente, está visível. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando nós toleramos o pecado na nossa vida, a gente vai se acostumando com o pecado, e o pior, até gostando do pecado, e o pior, aquela marca que Deus deixou em todo ser humano, que é a consciência, vai sendo cauterizada, e a gente vai sendo incapaz de perceber as nossas próprias maldades, os nossos próprios pecados. Que Deus colocou diante de você, na sua vida. A gente aqui começou falando a respeito disso, de propósito, quem Deus fez, quem você é, onde você está, quais são as suas inclinações, as suas aptidões. Tudo isso fala daquele propósito que é maior que você, para o qual você foi criado. Você foi criado para um propósito. E eu repito a pergunta: Deus está falando com você todos os dias, mas esses pecados que nós toleramos impedem-nos de ouvir a voz de Deus. Uma voz que fala através da natureza, uma voz que fala através das pessoas à nossa volta, uma voz que fala através da realidade, mas uma voz que principalmente fala através da sua própria palavra revelada e registrada, inerrante, que são as Escrituras. Então escute aquilo que nós ouvimos aqui a semana passada: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Se você não está vindo a esse livro todo dia, sua alma está com fome, e é sinal de que você está tolerando o pecado. Não tem meio termo. Nós temos falado aqui repetidas vezes: o reino de Deus é sim ou não, céu ou inferno, luz ou trevas. Não tem meio termo. Você não pode dar desculpa para você mesmo, falar: não, pastor, eu só não quero ler a Bíblia. Não, você não quer ler a Bíblia porque tem alguma coisa na tua Bíblia, tua vida está impedindo você de ler. E aí Jesus nos ensina: nem só de pão viverá o homem. Hoje de manhã no meu discipulado com Ezequiel eu falava isso. Satanás vem e fala: transforma as pedras em pão aí, rapaz. O que Jesus faz? Está escrito. Jesus se atira aí, se vangloria. O que Jesus fala? Também está escrito. E no final, ele fraco, abatido, com fome, manda Satanás embora, porque não é no poder de Jesus que ele expulsa Satanás, é na autoridade que ele tem. Fala: Satanás, vai embora, porque também está escrito. Esses dias, pensando a respeito disso, eu pensei: por que Satanás não deu um mata-leão em Jesus e não matou ele ali e acabou com a história ali mesmo? Bom, se ele morrer na cruz, não vai se cumprir a vontade de Deus. Porque Satanás pode levantar um fio se Deus não permitir. Mas como que Jesus se defende? Está escrito, também está escrito, e na autoridade falou: você vai embora, porque está escrito. Como que está acontecendo na tua vida as tentações que você tem vivido? Você pode dizer para Satanás: está escrito. Não importa a minha realidade financeira, não importa a minha saúde, não importa os meus problemas, não importa essa relação aqui que está a um fio da separação, da morte, da discussão, da tragédia. Ou será que eu vou continuar enganando a mim mesmo? Satanás é o mestre das distrações. Ele vai ajudar você a continuar distraído com o seu pecado. Se for sexual, você vai mentir para todo mundo que você não tem problema com a sua sexualidade. E pior, você vai mentir para você mesmo. Mas escondido, você vai fazer o que não deve, vai ver o que não deve, e você vai ter uma sensualidade pervertida. Porque o problema não é sexualidade. Sexualidade é saudável. O problema é que a sexualidade de Satanás pegou ela e tornou ela em sensualidade. Se o teu problema for com dinheiro, você vai fechar a tua mão, você não vai abençoar mesmo, você vai pensar que é para você, você vai acumular e no final você vai morrer com tudo isso sozinho. E vai servir para os outros brigarem ainda. Se o teu problema for relacional, a última palavra vai ser tua, porque é soberba. E aí você vai viver cheio de razão, mas os teus relacionamentos vão estar arrebentados. Não tem paz com o filho, não tem paz com a esposa, não tem paz com a mãe, não vai na festa que os outros vão, não funciona nada. Você lê a Bíblia? Não. Você ora? Não. Até quando? O que nós falamos aqui semana passada? Você lê a Bíblia? Não. Você sabe que deve ler? Sei. Não, você não sabe que deve ler. Porque o verdadeiro saber, o que nós temos falado aqui, é fazer. Se eu não faço, eu estou mentindo para mim mesmo que eu sei, porque eu não sei. Como isso é claro, mas como nós somos mestres também em evitar essas coisas. Sabe por quê, meus amados? É difícil lidar com a sujeira.
É difícil. Você já pensou você ser responsabilizado de lavar um automóvel que acabou de fazer um off-road, uma trilha? Sabe aqueles carros que tem lama até no teto? Fala assim, lava esse carro aí, mas você não pode usar água. O que você vai fazer? Você vai tentar raspar, vai riscar o carro, vai tentar fazer tudo. Não pode usar nada líquido, não pode usar água. Sabe o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer da água, você não entra no reino. Os caras sabiam tanto, mas estavam morrendo afogados. Para a mulher samaritana, o que ele fala? Em você vai sair uma fonte de água. Ela não sabia nada mais dela, que era uma simples mulher, abre e fecha aspas, considerado com Nicodemos, que inclusive está no mesmo livro, a história desses dois. Eu falo assim, mulher, se você soubesse a água que eu tenho para dar para você, você beberia e essa água se faria em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. E foi o que aconteceu com aquela mulher, que o encontro com Jesus salvou uma cidade. Quem aqui quer felicidade? Seja honesto. Eu também quero. Agora vamos mudar. Quem aqui, em vez de querer felicidade, quer uma cidade feliz? Porque é feliz? Cidade. E se nós inverter? Colocar cidade feliz. Aí eu vou entender que ela é minha responsabilidade. Agora, quando eu estiver olhando só para o meu umbigo, talvez Adão não tinha umbigo por causa disso. Porque não é para nós olhar para o nosso umbigo. Sabe, nossa vida é assim, ó. É os meus problemas, as minhas preocupações, as minhas coisas, o meu dinheiro. O que é teu? O que é teu? Quantas pessoas hoje vão morrer de infarto fulminante? E vão levar o quê? Nada é nosso. A Bíblia diz, nada trouxemos a esse mundo e dele nada levaremos. Mas a nossa vida está sem sentido, porque não aponta o reino de Deus. Por isso dá seta. A minha vida, o que eu vivo, deve apontar o reino. Quando as pessoas conversam comigo, elas têm falam assim, cara, alguma coisa aconteceu aqui. A perspectiva é outra. Não é expectativa humana, é perspectiva divina. É por isso que a gente evita Deus. É por isso que a gente evita a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que essa palavra aqui é essa água que nos purifica, mas para a gente ser purificado, a gente tem que lidar com a nossa maldade, a gente tem que expor a sujeira, às vezes fede, é ruim. Mas quando a gente vem pela palavra, a Bíblia diz que nós vamos ser purificados, está escrito assim, pelo lavar da palavra. E aí, nós vamos entender o movimento de Deus na nossa vida. E a pergunta, como é do perspectiva, achei muito legal hoje, né, exatamente o pastor Elcio estar aqui, né, qual é o plano de Deus para mim, né? E aí, quando a gente fala de plano, a gente pensa muito em projeto. Mas quando a gente fala de plano, a gente também pode pensar numa superfície reta e lisa. Qual que é o plano de Deus para mim? Qual que é a área em que realmente eu vou operar? Nós falamos semana passada a respeito de Oséias 6,3, que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa. E aí ficou muito claro que ao final desse tempo, desse 1 ano de oportunidade que Deus nos deu, Ele continua pedindo para nós, é para prosseguir em conhecer o Senhor. Em João 17,3 existe uma definição de vida eterna que é maravilhosa. E Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, definição de vida eterna, na boca de Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus, desejo de conhecê-lo cada vez mais e conhecer a Cristo. Você tem a vida eterna? Se você tem a vida eterna, esse desejo é imponderável, é insegurável, você não consegue resistir. Agora não se engane pensando que um dia você levantou a mão, veio na frente de uma igreja, eu aceitei Jesus, e continua com as mesmas práticas. Não perdoa, é sempre o primeiro a falar, é o último a ter a palavra. No trânsito parece que piorou, porque em vez de chamar de desgraçado, agora chama de abençoado, vai ser um abençoado. E ainda dando uma conotação errada para uma palavra boa. Tem um texto terrível na palavra que diz que as pessoas não se cansam de perverter os restos dos caminhos do Senhor. Porque pensam que ser cristão é vir na igreja no domingo. Pastor, acho que você não quer a tua igreja cheia pregando um sermão desse.
Não, eu quero deitar no travesseiro com a minha cabeça tranquila. Pai, o Senhor me deu uma mensagem, eu entreguei. O que você vai fazer com essa mensagem é com você. Você aceita que quiser, você rejeita se quiser, mas eu tenho a responsabilidade de fazer o quê? Chegar aqui e pregar um sermão que Deus te ama, importa ou não importa o que aconteça? Isso é uma verdade, Deus te ama, não importa o que aconteça. Agora, as consequências de você não entender que Ele deseja ser conhecido, e Jesus está falando, gente, vida eterna é um conhecimento constante de Deus. Oséias fala no Antigo Testamento, conheça e prossiga. Mas a gente está prosseguindo em tudo, nos estudos, nos relacionamentos interpessoais, no desejo de ganhar dinheiro, em gastar 5 horas por dia na tela de um celular. Quem dera se o povo brasileiro se preocupasse tanto no relacionamento com Deus como em assistir a Copa. Não tem nada errado com Copa, até porque eu me separo da minha esposa se eu falar isso aqui. Vocês sabem disso. Não tem nada errado com a Copa, eu acho legal. Mas ela reconheceu aqui, gente, eu percebi na minha vida um erro muito grande, eu estou fazendo de tudo para assistir o jogo da Copa. Mas quando que a gente faz de tudo para parar e entrar na sala do trono? Vocês já perceberam? Como os nossos olhos estão distraídos, isso tem a ver com pecado acalentado dentro do coração. Eu preciso terminar, e aí eu queria falar então dessa realidade plana que Deus tem para nós, que é o plano, tanto como projeto, como uma realidade que nós precisamos contemplar. E aí o próprio livro de Oséias, hoje isso me veio muito forte, diz o seguinte, capítulo 14, 9, que na verdade os últimos versículos ali de Oséias, se não o último, quem é sábio que entende dessas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos e justos. Os justos andam nele, mas os transgressores nele cairão. Esse é o caminho do Senhor. Ou nós andamos nele, ou nós caímos irremediavelmente nele. 48 anos, um paralítico ficou acometido de uma paralisia bem provavelmente, porque ele tinha muita dificuldade de chegar às águas que eram agitadas no tanque Betesda, de acordo com as Escrituras. E a Bíblia diz, então, que um anjo de tempos em tempos descia e movia aquelas águas. O que ele movia? Lodo, barro. O que ele movia? Ali é o símbolo da palavra, uma água que se movimenta. Quando que a água se movimenta? Para que eu seja curado. Quando eu abro as páginas da Escritura, ela começa a se movimentar em mim. Mas é simples demais para ser verdade, pastor. Não pode, pois eu quero dizer para você que é verdade. É isso que tem transformado a minha vida. É isso que tem me dado coragem para se colocar diante de você e falar um sermão para você que talvez você não volte nunca mais aqui. Mas eu estou fazendo isso por amor a você. Porque se você continuar desse jeito, acalentando o mal, não voltando para as Escrituras, e esse é um dos nossos principais maus, nós não conhecemos a Escritura. Nós somos analfabetos bíblicos. Satanás chega e tenta a gente se lamenta. E a gente vai chorar para o pastor daí. O movimento das águas. E aí Jesus, o Filho de Deus, chega ali. Você quer ser curado? O cara está tão conturbado que o negócio dele tinha a ver com aquilo, mas ele nunca conseguia, que ele não sabe nem responder se é ser curado. Ele nem responde. É o que eu mais vejo nos relacionamentos interpessoais. As pessoas não respondem o que você pergunta. Elas respondem o que está no coração delas. Você quer ser curado? Não tenho ninguém que me coloque nas águas. Não, não perguntei se você tem alguém que te coloque nas águas. Aí seria normal responder. Eu não tenho alguém que me coloque. Não, quer ser curado? Sim ou não? O cara não consegue nem responder. Mas Jesus é tão misericordioso que fala o que para ele? Levanta. Sabe que eu vou falar uma coisa para você? Aqui parece que a cura de Jesus independe da fé desse cara. Agora você vai dormir com esse barulho, não sei o que você faz. Porque a Bíblia não diz que Jesus, vendo que ele tinha fé, curou ele. Só perguntou, você quer ser curado? Não tenho ninguém que me leve. Jesus simplesmente pega e fala, levanta, pega o teu leito e anda. Diz que o homem é curado e começa a andar. E sabe o que acontece mais ainda? Vão argumentar o cara depois. Quem curou você? Ele falou, nem sei. Sabe onde que Jesus encontra o cara e vai falar para ele, ó, não peque para não acontecer algo pior com você? Dentro da igreja. Jesus vai lá, parece que o cara foi no culto e parece que, olha como Jesus viu uma boa intenção, né? Por mais que o texto ali não fale da fé, ele vai para a igreja, dentro da igreja, Jesus fala para ele, rapaz, fui eu que curei você. Jesus se revela só depois. Mas sabe, muitas vezes a gente está com essa realidade. Esse anjo, né, como diz a Escritura, que movimentava as águas, ele traz essa questão que muitas vezes as pessoas elas são muito materialistas, elas precisam de alguma coisa muito palpável.
Elas são, por outras vezes, né, místicas. Mas talvez aquela ali fosse uma expressão do Antigo Testamento, em que o anjo, que é o mensageiro do Senhor, trazia uma palavra, e aquela palavra, quem se apropriava dela era abençoado. Mas, de repente, e a gente vai ver aqui algumas realidades bíblicas disso, né? Naamã resiste às águas. Naamã resiste à palavra de Deus, fala, vá lá e se banhe no Rio Jordão. Ele fala, não, Abão e Farfar são bem melhores que esse aqui. Sabe, é a nossa expressão de querer fazer a vontade de Deus do nosso jeito. Já que é para sair das águas, eu vou sair das minhas águas. Das águas de Deus não sai. Porque, afinal de contas, o Rio Jordão, na cabeça de Naamã, era um rio barrento. Olha que coisa interessante. E aí, quando ele obedece, ele sai da água, a Bíblia diz que ele sai purificado. Sabe? Nós precisamos entender que purificação vai acontecer através do lavar pela palavra, quando ela se movimentar em nós, nós a lermos. Porque sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter o mesmo sentimento de Jesus. O nosso sentimento não é o problema de amar Deus. Talvez se eu perguntar assim, você ama Deus? Você vai falar assim, eu amo. Aí eu falo, prove para mim. Pastor, eu tenho 1 hora devocional todo dia inegociável. Eu não estou dizendo que precisa ser naquele horário, que daí vira até ritual. Não. Mas, pastor, se eu não passo um tempo com Deus todo dia, o meu dia não é o mesmo. Pastor, eu não só leio as Escrituras, eu medito nelas, elas penetram o meu coração, como aconteceu comigo há 21 anos atrás, que Deus me mandou para a Bíblia e para mim não fazia sentido nenhum. Eu falei, Deus, eu só queria lembrar o Senhor do seguinte, não tem nada a ver com a minha realidade geográfica, financeira, denominacional, está tudo errado. É palavra. Eu toquei no teu coração com Mateus 22, 29, raiz não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, e eu estou mandando você para onde você vai conhecer do jeito que deve ser. Vou despertar você. E aí Jesus usou João 13,7. O que eu faço hoje você não entende, mais tarde você vai entender. O maior esforço do ser humano, meus amados, seria estudar esse livro. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Mas eu preciso terminar. E essa purificação que vai acontecer através disso, meus amados, vai gerar em nós o que está faltando. E talvez uma oração que a gente pensou que nunca iria fazer. E é o seguinte, Senhor, me dá ódio. Eu quero muito ódio. Eu quero ódio mortal do pecado em mim. Eu quero odiar o mal em mim. Eu quero ter repulsa quando eu olho o que eu não devo. Eu quero ter abominações quando eu penso que não devo. Eu quero que isso seja para mim um muro de impedimento. Eu quero muito ódio. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. Porque uma face da realidade parece que está tudo certo. A parte doce, a parte legal está legal. Mas a parte amarga, mexer com a nossa sujeira, pedir ódio pelo pecado, isso aí a gente não quer. E aí sabe o que acontece? A gente vai no banho-maria. E passa 1 ano e eu não decido nada. E passa 2 anos e eu não tomo decisão. E eu estou no meio. Mas eu quero terminar dizendo para você, e aí vou dar o título dessa mensagem, que na verdade é a perspectiva para esse nosso próximo ano, né, que é o ano que começa no momento improvável, né? Mais uma vez, o nosso ano começa amanhã. Para nós é novo ano, mas não é novo ano no sentido de ser novo ano, não, ano novo, né? Eu brinquei, né? Não é novo ano, é novo ano, né? Bom, deixa eu voltar, não é ano novo, que nem na passagem do ano. É novo ano porque é um novo tempo que Deus tem preparado para nós. E aí, essa passagem da figueira vai falar exatamente isso. Olha que simples, 2 versículos, 3. Jesus está na semana da crucificação. E aí diz que ele está saindo de Betânia, né? E ele tem fome. Jesus tem fome. Do que Jesus tem fome? De aparência, de coisa bela distante, de vulto, de renome nacional ou internacional. É disso que ele tem fome? Não. E aí diz que ele vê de longe uma figueira com folhas, e ele foi ver se nela acharia alguma coisa. Gente, para pensar, Jesus queria um frutinho, nem que fosse um frutinho qualquer, porque o texto não disse que foi ver fruto, acharia alguma coisa. E sabe o que Jesus muitas vezes acha na igreja? Frondosa, verde, bonita, vultuosa, de renome? Oi, Gabriel. Tudo bem.
Não veio, mas ele vem. Creia, né? Glória a Deus. Já veio e vem. E aí ele queria achar o quê? Alguma coisa. Não sei você, mas eu já tive alguns tempos assim, né? Que eu estava no campo, às vezes cansado com o trabalho ali um pouco mais puxado e tal. E da sede e da fome. É tão gostoso quando você vai numa árvore, né? Por exemplo, nessa época do ano, né? Que é das poncãs, mexerica ali. E ali ontem em casa mesmo, né, cara? Tava os meninos com ajudar comigo a pegar os pallets, que a gente fez o negócio aqui na Noite Caipira, né? E, cara, a gente comeu ali as mexericas, muito gostoso. Agora, coisa terrível é você ir numa árvore dessa, cujo propósito é frutificar, não achou nada. Olha como o texto fala alguma coisa, foi ver se achava alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou. Como é possível o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, escrever alguma coisa tão ligada à realidade do momento, mas isso ter tanto significado para nós hoje? Nada achou, a não ser folhas. E olha o pior de tudo, porque não era tempo de figos. Então Deus é injusto. Será que Deus é injusto? Porque afinal de contas não era tempo de figo. E agora, como que a gente resolve esse B.O.? Interessante, né? E pior, para terminar a história, então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Bom, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: esse ano que se encerra amanhã e começa um outro ano, ele para nós é um ano que essa oportunidade de cuidar melhor, a gente, graças a Deus, eu creio que satisfez o coração de Deus. Mas nós temos um novo ano, que é o ano de frutificar. É o ano de frutificar e frutificar fora do tempo. Você está pensando na tua vida que hoje não é tempo de se envolver mais com Deus. É simples assim. Não dá, pastor. Minha realidade acadêmica não dá. A minha realidade financeira não dá. A minha família, minhas conjunturas do momento da minha vida agora não dá. Pois era assim com o Hernandes. O Hernandes Dias Lopes, antes de iniciar o ministério dele, chegou para o diácono da igreja e ele falou: eu quero fazer vida pública, assim, assim, assado. Lá no final eu vou dar um tempo da minha vida para Deus. Sabe o que o diácono falou? Você está querendo dar sobra para Deus. E o que nós perderíamos se Hernandes Dias Lopes não fosse o homem que é? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, é exatamente isso. Não dá para tirar nem pôr nada dessa palavra. Por isso que esse tempo de oportunidade para cuidar melhor continua, é claro, a gente vai continuar cuidando melhor. Mas agora vem 2026, 2027. E Deus é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus faz umas coisas loucas. E como que eu correlaciono isso aqui com a palavra? Gente, não é tempo de mudar de ano, nós estamos no meio dele. E por que Deus dá essa palavra para nós justo agora? É porque Ele está falando assim: todos vocês estão pensando, não é tempo. E eu estou dizendo para vocês, é tempo. É tempo de passar mais momentos na minha palavra. É tempo de passar tempo comigo todo dia no secreto. É tempo de orar, é tempo de se envergonhar, é tempo de chorar pelos pecados, é tempo de se arrepender de atitudes que eu estou alongando há muito tempo, porque eu tenho vergonha. E a Bíblia diz que aquele que se envergonhar do filho diante dos homens, ele vai se envergonhar diante do pai. Eu não estou aqui para contar para você uma historinha para deixar você feliz. Eu estou aqui para falar a verdade para você. E essa é a verdade clara. Pare para pensar o que a Lili tem feito esses dias. Ela chegou para mim e falou: amor, nós precisamos restringir um pouquinho a realidade da Noite Caipira. Perdeu o sentido. Virou uma festa sem sentido. Todo mundo chama de festa junina. Não é festa junina, é Noite Caipira. É um tempo de família, é um tempo para nós ter um tempo gostoso, é um tempo para a gente adorar a Deus junto como foi ontem. E aí eu fico pensando: como assim a Lili vai querer restringir isso? A igreja tem que estar de braços abertos? Não. Sabe o que acontece aqui nessa mensagem? Jesus, ele mostra o aspecto final de Deus, porque e termina assim, em Lucas 13, do 6 ao 9, ele dá chance. Cuida mais um ano, se eu vir achar fruto daqui um ano, eu vou cortar. Nessa aqui, a mesma realidade de uma figueira, ele fala: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ué, Jesus, não é o tempo da graça que permite tudo? E se você for um pouquinho mais para o texto, a Bíblia diz que no outro dia de manhã eles passam. Sabe o que aconteceu com essa figueira?
até a raiz. Uma árvore seca de um dia para o outro. Então o mesmo Jesus da graça está dizendo o seguinte, e essa atitude da Lili, e eu tenho percebido em algumas realidades, quem estava aqui no LEG segunda-feira viu o que aconteceu lá, uma coisa bem assim, chata. Sabe o que é isso? É Deus que está falando, olha, é tempo de frutificar menos fora do tempo, porque eu vou julgar. Quem é, fica. Quem não é, não fica. Entreguei o recado e eu quero orar com você e nós vamos participar da ceia, amém? Pai maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor conhece o nosso coração. Nós não queremos ser tendenciosos, Senhor maravilhoso, nem arrogantes, muito menos, Senhor maravilhoso, infiéis. Essa é uma realidade da igreja, mas também é uma realidade pessoal de cada um de nós. Será que a gente, Senhor, é frondoso de longe, mas quando alguém chega perto não vê fruto, não encontra coisa nenhuma, Pai? Será que as pessoas, quando se relacionam conosco, encontram paz, alegria, Senhor, compaixão, misericórdia, perdão, Senhor maravilhoso, liberalidade? Ou será que elas encontram, Senhor maravilhoso, uma fachada religiosa? Não, vamos orar por isso aqui. E a pessoa que se vire. Deus, em nome de Jesus, nós queremos viver o verdadeiro evangelho. Nós sabemos que ele só pode ser vivido, ó Pai, na prática da piedade do Espírito Santo. Um só corpo, uma só fé, um só Espírito, o Espírito Santo do Senhor se movendo entre nós, movendo as águas no nosso coração dessa palavra bendita, ó Pai. Nos ajuda a lidar com os nossos pecados, expulsa, Senhor maravilhoso, tudo que não presta e nos dá muita raiva, Senhor, pelo pecado, por tudo aquilo que não te agrada. Nos ajuda a tomar decisões que honrem o teu nome e mostrem para todos que nós o amamos e queremos viver para a tua glória. Senhor, é natural, não tem como a gente olhar para a nossa realidade e não perceber que essas coisas estão acontecendo. Senhor, então tem misericórdia de nós e abre ainda mais os nossos olhos para que tenhamos comunhão contigo e uns com os outros. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê graça nesse próximo ano que o Senhor tem nos dado. Que a gente continue nessa oportunidade de cuidar melhor uns dos outros, mas que a gente possa sim, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, entender que é tempo de frutificar, mesmo fora do tempo. E ano que vem, Senhor, mais uma vez, daqui a um ano, nós estaremos aqui, Senhor, pela tua misericórdia, celebrando um crescimento pessoal na intimidade com o Senhor e vivendo coisas maravilhosas na comunhão dos santos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar então o William Milene, né, para servir a ceia. Aí você que deseja participar, vamos nos colocar em pé. Enquanto essa canção vai sendo entoada, você pode servir-se. Ou melhor, ser servido. Nos reunimos aquecidos com a luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tem em ti, aprenda a perdoar.
próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céu, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céu, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão, com vinho e pão nós celebramos comunhão, com vinho e pão nós celebraremos comunhão. Amém. Glória a Deus. Se o assunto em questão não fosse sério, Cristo não teria dado a vida dele em nosso lugar. Às vezes a gente leva a sério coisas que não precisavam ser levadas tão a sério e brincamos com coisas que precisavam ser levadas a sério. Na Igreja Batista a gente não impede ninguém de participar da ceia do Senhor, muito pelo contrário, nós praticamos a ceia livre. Pastor, você está querendo dizer que se eu não me batizei, eu não desci as águas, eu posso participar? Não, estou falando o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você deve se examinar e participar, ok? Esse é o lado doce. Qual que é o lado amargo dessa verdade? Quem come e bebe o corpo de Cristo e bebe o seu sangue representado pelo vinho, come e bebe condenação. Então pare para pensar que Cristo é a pedra, diz a Bíblia, na qual nós podemos nos edificar ou aquela que vai nos esmagar. Não existe meio termo, vocês entendem? Tem muita gente tomando a ceia, batendo no peito, falando, não, pastor, já entreguei minha vida, está tudo certo. Mas não está discernindo muito bem, viu? Ah, não está. E é por isso que vão ter muitos naquele dia que vão dizer assim, Senhor, nós fizemos, nós expulsamos, nós pregamos. O apóstolo Paulo, vocês sabem quem foi Paulo? Vocês têm ideia de quem foi o apóstolo Paulo? Ele falou assim, bom, eu estou me esforçando para que tendo feito e falado e pregado e ensinado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Se não existe esse sentimento no nosso coração, a gente está no caminho errado. É sempre mais. Conhecer, 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 conhecer. Então o que eu quero dizer para você? A gente não impede porque isso não está em nós. A gente coloca as questões que evidenciam a nossa fé e se o nosso coração está no lugar certo. Tá bom? Então que a gente possa com temor no coração participar desse momento, entendendo que é sério aquilo que a gente faz. Porque a Bíblia diz o seguinte, um dia todos nós estaremos diante desse aqui, ó, que falou para uma figueira, nunca mais ninguém coma o teu fruto, seca. E vamos prestar conta. Amém? Missa, ora por nós. Senhor meu Deus, te pedimos em nome de Jesus que santifique e abençoe este pão, que todos ao comê-lo traga à memória o corpo de Jesus que foi entregue por nós, e que seu Espírito esteja sempre conosco, que possamos renovar nossa aliança e compromisso de amor contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Com reverência e temor, participemos todos do pão. Glória a Deus. Quero chamar o William então agora, né? Para orar por esse suco de uva que você tem aí, que simboliza, né? O sangue de Cristo que foi vertido, né? Na cruz do Calvário por nós. A Bíblia nos ensina que um irmão matou o outro, né? Lá no primeiro homicídio bíblico, e a Bíblia depois fala o seguinte, que o sangue de Abel clamava da terra a Deus. Deus, justiça. Justiça. Eu fiz o que era agradável aos teus olhos, eu ofereci o meu sacrifício, sabe o que eu recebi? O meu irmão me matou. E mais, eu pensei que talvez o Senhor matasse ele e zerasse a conta. Sabe o que o Senhor fez? Colocou uma marca ainda para ninguém fazer mal para ele. Vai entender? Mas tem um outro sangue que clama. É esse que está simbolizado na tua mão aí, ó.
E sabe pelo que ele clama? Pela mesma coisa. Deus, justiça. Resgata cada um dos meus irmãos pelos quais eu derramei o meu sangue. Senhor Pai querido, estamos aqui hoje, meu Pai, por esse memorial, meu Pai, que o Senhor deixou lá naquela mesa, meu Pai, para aqueles 12 discípulos, meu Pai. Aquele momento de ceia, meu Pai, aqui estamos hoje, meu Pai, todos em volta da mesa, meu Pai, estabelecendo a sua vontade, Pai querido. Então que o Senhor, meu Pai, abençoe, meu Pai, cada um aqui presente, meu Pai, e que a gente entenda, meu Pai, como esse suco que vamos reverenciar, meu Pai, o que o Senhor deixou naquela cruz do Calvário, meu Pai, o que o Senhor deixou lá, meu Pai, aquele legado, meu Pai, a gente entender, meu Pai, o que devemos negar a esse mundo, meu Pai, e seguir cada vez mais a Ti, Pai querido. Então hoje, meu Pai, renovamos esse momento, meu Pai, pela Sua glória, Pai querido, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Reverência e temor, bebamos todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito possam repousar sobre cada filho e filha, servo e serva do Senhor aqui, e também sobre cada filho e filha, servo e serva do Senhor espalhado por toda a face da terra. Deus abençoe, que você tenha uma semana, reflexiva e ativa no Espírito de Deus. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada me estabeleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não